Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here. Oi, eu sou o Emerson. Esse aqui é o meu canal, o Garagem Baixa Renda. E hoje eu estou aqui com a motinho. Quem acompanha o canal já viu eu fazer várias coisas nessa motinho, como por exemplo colocar pneu dianteiro de twister atrás, trocar óleo das bengalas, mexer nos detalhes da moto e principalmente me viu fazer preparação no motor. Esse motor tem carburador de bis, tem escapamento de Krypton e tá com o kit de 90 no cilindro. Então antes era um kit de 75. Bom, durante uns mais de 10 anos essa motinho conseguiu andar. Esse motor é um cinquentinho original. Ele foi aumentado a cilindrada, ela andou 10 anos. Agora, infelizmente, ela foi embora. Deu problema no motor. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Tentar ligar para vocês verem. Olha só. Deixa eu puxar aqui o afogador. Vamos ver aqui. Ó, o motor tá travando, tá vendo? Então, eu tava andando com ela, o barulho foi aumentando cada vez mais, o motor começou a fazer barulho, até que parou. Aí eu consegui voltar metade do caminho para casa, consegui ligar de novo o motor, consegui voltar metade do caminho para casa. Aí na metade do caminho pifou, teve que voltar para casa de guincho. Então o que acontece? Eu já sabia que esse motor ia pifar um dia, então não tinha muito o que fazer. Eu também tinha decidido uma coisa: quando esse motor pifasse, eu ia trocar. Eu não ia usar o mesmo motor. Então, qual é a minha ideia agora? Na verdade eu já comprei um motor, tá a caminho, tá vindo, um motor de bis, e eu vou adaptar o motor de bis aqui. Eu sei que faria mais sentido, essa moto aqui, ela lembra muito mais uma Krypton do que uma bis. Então, portanto, faria mais sentido comprar um motor de Krypton. Só que o motor de bis ele é mais fácil de achar, não é mais barato, mas é mais fácil de achar que o de Krypton. E a adaptação é possível, o pessoal adapta esse motor de bis até em mobilete, então eu imagino que dê muito certo. Mas o que acontece? Hoje, nesse momento aqui, a atividade que eu vou fazer nesse motor aqui, nessa moto na verdade, para hoje, é desmontar as carenagens. Vou desmontar tudo e deixar em aberto. Guardar as carenagens, guardar os parafusos, deixar tudo certinho, para quando o motor chegar eu já tá com a moto na mão, desmontadinha, pronta para mexer. É isso aí. Passado um tempinho, olha o que eu desmontei. Eu tirei o banco, já que eu ia mexer na carenagem ali, eu aproveitei para tirar o banco, porque eu vou ter que olhar depois, fazer uns reforços na ponta do banco, que ele está com os quebrados. Então já aproveitei. Soltei os parafusos, não parece, mas os parafusos estão todos soltos. E ó, eu soltei o escapamento e soltei a pedaleira, tá vendo? A pedaleira com o pezinho. Essas partes aqui, partes do motor, eu estou tentando soltar o mínimo possível. Por quê? Porque eu quero desmontar esse motor, tirar ele já com outro motor aqui, para comparar. E para não perder muito a noção de como é que é para pôr de volta. Então, aqui no máximo eu quero deixar a moto pelada. Eu estou tentando não desmontar a mecânica. De qualquer forma, esse escapamento aqui é um escapamento esportivo de Krypton. Se tudo der certo, eu não vou usar mais ele. Eu vou usar o original da Zig mesmo, que deve dar. Mas para isso tudo tem que dar certo. Por enquanto, eu estou desmontando aqui. E eu tive um motivo também importante para desmontar esse escapamento, que é o seguinte. Aqui ó, tem um parafuso que solta essa peça. Esse parafuso fica bem atrás do escapamento. O escapamento fica exatamente da minha mão aqui, ó. Então você tem que desmontar esse escapamento para conseguir fazer aquilo ali. Inclusive, se você olhar bem aqui, você vai ver que tem um queimado aqui, ó, onde o escapamento esbarrava. Agora, eu vou continuar desmontando. Algum tempinho depois, eu terminei de desmontar as carenagens, olha só. Tirei toda a parte de carenagem aqui do motor. Não tirei aqui para trás porque eu acho que não vai precisar, espero, né? Se precisar a gente mexe, mas é que a traseira da Zig é muito complicada de mexer, eu evito. Ó, tirei toda a carenagem, tirei tudo. E o que acontece também, uma coisa que eu faço é o seguinte: todos os parafusos que eu tirei,
eu coloco de volta no lugar. Ó. Esse parafuso aqui foi tirado, esse parafuso foi tirado para tirar a carenagem. Eu coloco eles de volta no lugar para não perder. Pode ver aqui, ó, no escapamento, aqui embaixo. Pode olhar aqui, ó. Aqui, ó. Pode olhar que os parafusos, as porcas estão no lugar. Eu teria, se fosse para fazer, vamos adiantar o máximo possível aqui. Eu teria que, daria para tirar o protetor de cárter, daria para soltar o coletor, daria para tirar o filtro. Tem um monte de coisa que dá para fazer para adiantar o serviço. Mas o que acontece? Eu quero fazer um serviço bom, não um serviço corrido. Então minha ideia é deixar do jeitinho que está aqui, para quando o outro motor vier, eu fazer tudo de uma vez. Até porque, se eu ficar soltando peça, depois eu tenho que guardar elas. Por exemplo, agora eu já soltei a pedaleira aqui, ó. Olha só, eu tenho a pedaleira aqui, ó, para guardar. E tenho os parafusos da pedaleira que estão aqui. E agora também, aqui, ó, estão as peças, ó, o banco, carenagem dianteira, carenagem lateral, tudo isso aqui tem que ser, eu vou limpar e vou guardar. Então, para ter espaço para guardar de uma forma legal, de uma forma decente, de uma forma correta, eu prefiro não tirar da moto. Então, o que acontece? Ó, aqui, ó, o protetor de cárter, ó, eu poderia tirar também. Tem um monte de coisa, dava para soltar a linha de combustível. Tem muita coisa que dá para fazer aqui, mas que eu não vou fazer agora. Agora não é a hora. Quando o motor de bis estiver aqui, eu vou fazer esse serviço. Deixa eu aqui para o outro lado da moto. Olha só. Aqui eu vi a parte que mais me interessa. Ó, aqui, ó. E ali ficam os parafusos do motor. É a parte que mais me interessava. Que é como é que prende. Esse motor tem é preso em 2 lugares. Eu vi que aqui no quadro tem outros buracos. Então pode ser que tenha aqui, ó, também tem um outro buraco. Então pode ser que tenha um esquema de adaptação. Esse motor da Zig, ele é tão compatível, ele tem tanto a ver com o da Bis, que além de você ver que, óbvio, a cara dele é muito parecida, este carburador é de Bis. E o escapamento, eu tinha um escapamento lá de Krypton. Então, quer dizer, dá pra colocar as coisas externas. Esses motores e motonetas são muito parecidos, mas eu não vou cair na ilusão de achar que eles são exatamente iguais, cara. Eu provavelmente vou ter dor de cabeça em alguma coisa. Outra coisa que eu fiz, eu soltei o cabo da bateria, né? Óbvio, por segurança. E se fosse para fazer, para adiantar, para valer também, o ideal seria eu lavar a moto agora. Seria eu lavar, inclusive lavar essa parte que eu vou mexer. Mas eu não vou lavar, por quê? Digamos que eu lave aqui, eu molho alguma coisa que não deve ser molhada. Aí a hora que eu colocar o motor, digamos, colocou, instalou tudo, vai da partida, a moto não pega, porque molhou alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu não vou limpar antes de mexer. A ideia é botar o motor, depois que ele funcionar, aí eu limpo tudo. Por enquanto é isso. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar algumas peças, tipo a pedaleira que eu tirei, as carenagens, e já vou limpar elas e começar a achar um lugar para guardar aí. O motor não vai demorar, acho que chega daqui a uns dias. Mas mesmo assim, né, o importante é adiantar. Se eu tiver ideia de alguma outra coisa importante para fazer nesses dias aí que eu tenho, eu vou fazer. Até daqui a pouco. Passado uns dias, estamos aqui com todas as peças. Essas peças aqui na verdade é do carro, é de outra coisa, mas enfim, estamos com as peças, com óleo. E aqui está o motor que eu comprei. Eu comprei um motor no Mercado Livre, um motor de bis, que eu vou tentar colocar na motinho. Agora eu vou fazer um desembalamento. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Voltando um pouco depois, eu desembrulhei o motor e olha só. Aqui tem o motor que eu comprei. Ele veio com o pedal de partida. Eu pedi para mandar o pezinho de marcha, eles mandaram. Coletor de admissão. Essa aqui é a tampa do magneto que está solta. E aqui o resto do motor, que está tudo inteiro. O motor veio sem óleo. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar a vela, vi que está um pouquinho enferrujada, vou tirar a vela, vou jogar um óleo em spray lá dentro para ter certeza que está tudo bem. Vou dar uma giradinha nele na mão e com isso eu posso começar a testar aqui, ver se tem compatibilidade com as peças da minha moto. Eu voltei aqui agora, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ó, esse aqui é o estribo da Zig 50, tá vendo? Esse é o estribo com tudo. E eu coloquei o motor da Bis aqui de lado para testar. E olha só, eu vou fazer aqui na mão, não vai dar para ver certinho, mas olha,
a furação bate certinho, cara. A furação do estribo, ela bate corretamente. Agora, aqui não vai dar para mostrar 100%. Deixa eu ver. Ah, aqui acho que está melhor para ver. Olha só. Não sei se vai ficar claro. Que as furações batem muito. Então, quer dizer, esse estribo aqui, que é de Zig 50, ele é 100% compatível com o motor da Bis, o que já é um ótimo começo aí para o nosso projeto de colocar esse motor de Bis nessa Zig 50. Vamos em frente. Passado um tempinho, eu já tirei o motor aqui da Zig, olha só. Tirei, ele tá aqui, ó. Tá na caixinha aqui. Por enquanto eu vou ver o que eu tô fazendo. Uma coisa que dá para notar bastante é que ele é bem menor. Especialmente essa parte de cabeçote, cilindro, ele é bem menor do que o motor da Bis. De qualquer forma, tá tirado. Agora eu vou tirar o conjunto de carburador ali, eu soltei o coletor, então o motor saiu sem problema. Agora eu vou tirar o carburador, vou tirar o filtro, esse filtro aqui, porque eu tenho quase certeza que nada disso vai servir, porque o coletor da Bis é diferente. Então provavelmente só vou usar o carburador aqui mesmo. Então esse aqui é o trabalho do momento. Vamos lá. Estou aqui de novo, algum tempo depois, olha só, já soltei o carburador, tá solto, soltei ele do coletor de admissão, não soltei dos cabos porque não precisa, ó, tá vendo? Liberou todo o espaço aqui embaixo, eu não preciso mexer, ele tá solto do coletor de admissão, soltei do filtro de ar. Agora, eu queria mostrar isso aqui, ó, pra vocês. Esse aqui, ó, é o coletor da Zig, e esse aqui é o coletor da Bis. Fora a altura, que dá uma certa diferença, principalmente, olha o tamanho dos furos. Eu já tinha feito esse tipo de vídeo com carburador com os carburadores de Zig 50 e de Bis. Agora eu estou mostrando os coletores. Olha isso. Dá para ver claramente que um coletor, ou de Bis, tem um furo maior. E eu estava olhando aqui também. A furação aqui no cabeçote, a entrada aqui, é muito maior do que na Zig 50. Eu não vou levar a câmera até ali para olhar, porque legal seria comparar lado a lado, mas de qualquer forma, dá para ver aqui que esse coletor é maior. Como é que eu sei que é maior? Quando eu fui colocar a junta, que estava nesse aqui, a junta que estava aqui embaixo, aqui, o furo da junta era muito menor, mas muito menor. Eu tive que aumentar o furo aqui. Então realmente dá pra ver que tem muita diferença de alimentação entre o motor da cinquentinha e o motor de Bis. Ah, eu esqueci de mostrar aqui o primeiro problema grave que eu peguei até agora, de tudo do motor da Bis e da Zig 50 e da Bis 100 serviu até agora, tudo encaixou, tudo tem a ver. Agora a única coisa que eu peguei aí que não tem nada a ver é isso aqui, ó. O coletor da Zig tem uma mangueira de vácuo. O coletor da Bis não. Por quê? Porque assim, eu nunca mexi em Bis, mas eu tenho certeza que a Bis ela tem o desce direto do tanque. Por quê? Porque o carburador que eu tenho lá tem uma torneirinha que você fecha. Então é certeza que o coletor ali não usa mangueira de vácuo. A Bis não usa mangueira de vácuo e aqui usa. Isso é uma coisa que eu vou ter que resolver depois. Eu vou ter que ver o que eu vou fazer para fazer pelo menos para fazer o motor pegar, e depois a gente vai ver. Olha, o mais provável, eu já vou adiantando, é fazer um furo aqui no coletor mesmo e dar um jeito de adaptar a mangueirinha. Mas a gente vai ver isso ainda, não é nada que eu tenha pressa de fazer agora. Primeiro a gente tem que colocar o motor na moto. Agora, não muito tempo depois, eu voltei e tá aqui. Tá o motor de Bis encaixado na Zig 50. Olha só, pode olhar. O motor tá encaixadinho. Meu, plug and play. A furação, eu não posso falar isso sobre outras motos, eu posso falar sobre a Zig 50. A furação da Zig 50 é 100% compatível com o motor de Bis 100. É totalmente compatível. Eu suponho que por ser a Zig 50 uma cópia da Krypton, provavelmente o motor também é totalmente compatível. Eu sei que a gente fala, deve ser compatível mesmo, deve ser, mas vocês já viram alguém fazendo isso aqui?
mostrando a adaptação, tentando adaptar o motor de bis numa Krypton ou numa Zig 50 ou numa Zig 100, não, né? Então, olha só. Até agora eu só achei 2 problemas por enquanto para resolver. Um é aquele do coletor, que eu já mostrei, e o outro é que aqui ó, vai a tampa do magneto. E a tampa do magneto, ela é muito comprida, então vai ter que limar ou cortar uma parte da tampa do magneto para tampar aqui direito. Tirando isso, por enquanto o motor está encaixado. Eu nem apertei ainda, agora eu vou apertar ele. Alguns dias depois eu estou de volta aqui e eu ainda estou fazendo a parte mais difícil, que é a fiação. Olha só. O que acontece? Eu tive que abrir o chicote aqui e eu estou tirando toda a parte de estator, de carga, retificador do chicote original da Zig. Enquanto isso, eu estou mexendo no chicote da bis e estou tirando toda a parte de iluminação da moto, de acessórios tipo buzina e tal, que eu quero ficar com a parte do estator, a parte de motor, né, que liga motor no chicote da bis, e a parte que liga o resto da moto do chicote da Dafra. Isso é bem difícil de fazer, qualquer um que sabe, que manja o mínimo de elétrica de moto, sabe que isso é bem chatinho de fazer, bem ruim. E eu não posso errar também, porque eu não quero estragar nem queimar nada e quero que tudo funcione. Então isso aqui é um negócio que eu estou levando uns dias para fazer. Aí, na minha opinião, é a parte, por enquanto, é a parte mais difícil da adaptação. Eu tenho algumas outras coisas para resolver depois, mas desde que o motor tenha faísca e nada de curto, é tranquilo perto disso aqui. Vamos continuar aqui a correria, né? Eu estou de volta aqui algumas horas depois. E olha, agora eu estou... Teoricamente está tudo montado. Tudo bem, está feio, não tem organização nenhuma. Mas eu liguei tudo o que dá para ligar da parte elétrica do chicote de bis e tudo que dá para ligar do chicote de Zig. Olha só, tá acendendo a luz de neutro que faz parte do motor da bis, está acesa. Eu já testei, quando engata a marcha ela apaga. Aqui por enquanto tá tudo funcionando, inclusive vou até desligar o farol, que agora eu tenho a luz de neutro para me basear. Tá bom. Então, o que acontece? Montei aqui, fui seguindo os diagramas, e o que deu, né? Porque é difícil achar um diagrama elétrico de bis, tive que comprar um no Mercado Livre. Comprei um de Zig também, veio horrível, não dava para ler. Péssimo, não adiantou de nada. Aí vi um vídeo de um cara explicando como é que era a parte elétrica da Zig, uma boa parte eu já tinha uma ideia. Só que tinha as coisas que não tinha nada a ver. Aí qual que é o meu grande problema? Aqui, isso aqui é a parte de chave de ignição da bis. A chave de ignição da bis, ela tem um fio preto e branco que aterra e corta a ignição quando você desliga o motor, para desligar o motor, né? E não tem esse fio na Zig. Você pode olhar na Zig 50, não tem esse tipo de fio. Aí estou seguindo aqui um vídeo de um cara que disse que esse fio aqui geralmente não dá para ignorar. Como? Aqui tem o poste-chave e você corta o poste-chave, provavelmente a moto pararia de funcionar. Agora, as próximas fases aqui, é só testar e vou botar o pezinho, ajeitar a fiação para não esbarrar em nada, e vamos fazer uns testes aí para ver se gerar faísca. Se gerar faísca, aí eu tenho que começar a limpar a fiação. O que eu tenho que fazer? Tenho que começar a tirar a fiação que não precisa, cortar, emendar o que tem que ser emendado, enfim, acertar tudo para ficar o mínimo possível de chicote da bis e o mínimo possível de chicote da Zig. Inclusive na Zig eu já eliminei aqui os fios do indicador de marcha, que eles não serviam para nada, não vão mais servir porque motor de bis não tem indicador de marcha. Então, até agora a parte mais chata dessa brincadeira aqui foi fazer o motor da bis, a fiação do motor da bis se entender, né, o chicote de bis se entender com o chicote da Zig. É bem complicadinho, bem chato. Depois que eu resolver isso, eu tenho que ver se tem faísca. Quando tiver faísca, dá pra fazer um testezinho só pra ver se dá sinal. Se o motor der sinal, aí eu vou cuidar de outras coisas, do tipo furar o coletor ali para colocar a mangueirinha de vácuo. Por enquanto,
É isso aí. Agora eu tô com tudo ligado aqui. Tô fazendo isso aqui com muita calma. Por isso que eu falei que eu tô há dias nisso. Porque eu tô indo bem devagar, porque eu não quero ter nenhum problema. Quero que a moto funcione corretamente, carregue bateria, funcione toda a parte elétrica. Então, a torcida é para que dê certo. Vamos continuar aí. Eu tô de volta aqui algumas horas depois. E o que acontece? Eu já fiz a moto funcionar. Ela já funcionou, por sinal, mais de uma vez. Já testei o que tinha para testar. E agora o que eu estou fazendo? Não parece, mas isso aqui, ó, essa bagunça toda, tá com o esquema quase certinho. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho que tirar. Eu abri todo o chicote. Eu já estava com o chicote da Zig aberto. Agora eu abri todo o chicote da Honda Bis, porque eu preciso tirar tudo que não interessa. Tá vendo esse final de fio aqui, ó? Isso aqui é fio da boia. Ali na frente tem a fiação de farol, iluminação da Bis. Eu não preciso nada disso. Então tudo isso aqui tem que ser retirado. Eu vou ficar só com a parte mais básica do motor, porque a parte de iluminação e elétrica ela é da Zig. Então agora basicamente é isso que eu estou fazendo. Eu gostaria de explicar, falar, tal fio é em tal lugar, tal fio é em tal lugar, mas tá bem confuso isso aqui, viu? Então, embora eu já saiba como as coisas ficam, ó, aqui é o plug da chave da Bis. Ela tem 3 fios aqui, mais 2 que são para cortar corrente. O meu problema é esses 2 para cortar corrente, porque a ignição da Zig, ela não tem nada que corte. Então, isso aqui eu ainda vou ter que procurar uma outra solução para ver como é que vai fazer. De qualquer forma, quando você está funcionando a moto, você junta os 2 fios aqui, esse preto e branco e esse verde, que é o terra, quando você junta eles, a moto desliga. Fora isso, para desligar, só soltando o fio da bobina. Então, aqui está tudo ligadinho. Agora o que eu estou fazendo? Eu vou eliminar toda a fiação que não precisa, tudo que não vai precisar. Eu já tinha feito isso na Zig. Eliminei toda a fiação que não precisa. Agora eu vou eliminar essa fiação do chicote de Bis. Quando eu terminar de eliminar, eu vou começar a planejar qual que vai ser a posição das coisas. Onde eu vou guardar CDI, onde eu vou guardar as peças, encaixar as peças, por onde vão passar os cabos. Aí eu vou começar a fechar e isolar. Mas por enquanto é o que está aqui. Está um pouquinho bagunçado, mas de qualquer forma o motor já funcionou. Mas até aí fazer o motor funcionar é o de menos. O pessoal faz funcionar até em mobilete esse motor. A questão não é essa, a questão é manter ele funcionando e acertar tudo para que eu não tenha nenhum tipo de mau contato, defeito, nada que me deixe na rua no futuro. Essa é a ideia para agora. Uma outra coisa que eu tive que mexer também, que é o seguinte: o coletor de admissão da Bis, ele não tem essa mangueira de vácuo que abre a torneirinha de vácuo. Então, ele abre essa torneirinha aqui, que é de vácuo. Na Bis não tem torneira de vácuo, desce direto. Então aqui, ó, eu tive que colocar o coletor da Zig 50, que infelizmente ele é bem menor, ele é mais estreito que o coletor da Bis. O coletor de Bis tá aqui, ó. O que eu vou fazer nele? Se eu preciso achar um caninho que dê pra usar aqui. Aí eu vou furar e vou colocar um caninho, porque eu quero usar esse coletor, porque não tem nem comparação o furo aqui. Esse furo é muito maior do que aqui no coletor da Bis. Por enquanto, eu estou usando com coletor de Bis. Aliás, eu reparei que depois que eu coloquei o coletor da Bis, na hora que vai ligar a moto, ela está dando muita falta. Isso não deve ser coincidência. Provavelmente é falta tá dando falta de combustível porque está com restrição. Mas de qualquer forma, por enquanto está ligado. Agora tem que ir com calma para tentar eliminar toda a fiação que não precisa. E o mais importante, não eliminar fiação que eu preciso, né? Para que a moto funcione, porque o circuito de fazer a moto funcionar de carga tem que estar funcionando, né? É isso aí, até daqui a pouco. Estou de volta. O que eu estou fazendo agora aqui na adaptação do motor de Bis na Dafra Zig 50? A única coisa que tem um problema é que, como eu já disse, a chave de ignição da Dafra Zig, ela não funciona. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. Não sei se vai dar para ver com clareza, mas eu coloquei uma chave de, ó, um tic-tac de puxar. Com essa chave, eu consigo ligar e desligar a ignição da moto. Inclusive, deixa eu mudar aqui a cena. Vamos ver se a moto pega. Segura aí.
Tá aqui a moto funcionando. Tá meio caída a marcha lenta porque ela tá fria. Eu acabei de ligar a moto. Você pode ver no painel aqui, ó. O neutro tá funcionando. Olha lá, luz de painel. Se ligar seta, essas coisas, vai funcionar tudo. Marcador de combustível funcionando. Ó, buzina. Tudo funcionando. Agora o mais interessante. Tá vendo aqui, ó? Esse botão que eu mostrei? Pois é. Na bis, quando você vira a chave, você tem um negócio que faz contato para desligar a ignição. É exatamente o que esse botão faz. Ó, deixa eu dar outra partida na moto aqui e vamos desligar ela ali no quarto de ignição. Ó, a moto tá ligada. Meu quarto de ignição não funcionou. Eu vou tentar descobrir o que está acontecendo depois. Segura aí. Tinha rompido um fio ali aqui no meu corta-corrente. Tinha rompido um fio. Agora eu arremendei o fio. Vamos tentar ligar a moto. Sempre lembrando que eu ainda não memorizei se é com o corta-corrente puxado ou solto. Vamos tentar fazer pegar. Tá funcionando. Ó, aqui é o corta-corrente. Vamos ver se desliga. Desligou, tá vendo? Puxado, desliga. Apertado, liga. Isso aqui é o corta-corrente da moto. Era para ser na chave, mas a chave da Zig, ela não tem o sistema que fecha o contato. Então eu tenho que fechar o contato nesse aqui. Fica uma espécie de alarme, né, da moto. Agora eu vou continuar montando aqui. Vocês podem ver, vocês viram que a moto funciona. Tá com ronco bacana. Então vamos continuar. A partir daqui que eu tenho muita coisa para acertar. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu acho importante aqui, eu acertar agora, que é o seguinte. Isso aqui, ó. Essa peça ela é maior do que o espaço aqui. Então eu tenho que cortar um pedaço ali para ela servir. Isso aqui é a próxima tarefa. Então, eu tô quase encerrando por hoje, mas olha em que ponto eu tô. A moto já está montada. Olha só. Aqui já tem a chavinha. Desliga, desliga. Apertada, liga a ignição. Puxada, desliga a ignição. Aí já temos a parte de elétrica dela toda funcionando. Tudo certinho. E já fiz uns testes. Já engatei marcha, ela engata marcha, anda. Aqui eu já coloquei o pedal. Essa parte aqui é importante, olha. Eu coloquei o pedal de marcha e também já consegui colocar a tampa. Para colocar a tampa eu tive que cortar aqui, ó. Tá vendo? Dá até pra ver que ficou meio canto vivo aqui, mas ó, eu consegui cortar e ficou bem legal a posição da tampa. Já apertei ela e tal. Por enquanto, né? Talvez depois eu mexa, dê uma olhada para ver como é que ficou a relação de marcha. Que essa relação de marcha estava bem curta, porque estava no motor 90, que era mais fraco, né? Já coloquei o filtro esportivo aqui e só coloquei o filtro esportivo mesmo, não cabe outro filtro, vai ter que ser esse aqui mesmo. A gente vai usar filtro esportivo. Aqui dentro já fiz todas as ligações. Se você olhar, você vai ver que ficou um plug aqui, ó. Esse plug é o quê? Esse plug é o gerador de alta voltagem para o farol e para a seta. Como essa moto aqui, a Zig, puxa tudo da bateria, eu não precisei. Só que eu deixei um plug aqui. Pra quê? Porque eu quero ligar a luz auxiliar na frente. A Zig, ela tem um farol muito fraco. Então eu vou fazer algum Frankenstein, alguma coisa, eu vou ligar um farol aqui para ter mais visibilidade à noite com ela. Para eu poder enxergar melhor. Aí essa lâmpada, essa luz, vai ser que nem dessas CGs que é ligado direto. Que quando você bate na ignição, a moto já liga, já acende tudo. Aí, pelo menos, eu sei que eu vou ter sempre uma lâmpada ligada aqui, mas ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso. Preciso ver o que eu tenho em casa para usar como lâmpada. E por enquanto, é isso. Agora amanhã vou fazer os testes, tem que fazer o quê? Eu já fiz um testezinho com ela. Já dei uma andadinha, dei os metros, vi se ela tinha força, parece que tem. Agora depois tem que fazer uns testezinhos andando por aí. Sobe, desce, dá rolê para cá, dá rolê para lá. Dando tudo certo. Amanhã tem mais. Eu vou também montar depois a
a lanterna aqui de volta. A lanterna ela quebrou, eu não sei se eu mostrei, que ela quebrou. Aí eu colei, fui montar de novo, quebrou de novo, porque não estava bem colada. Aí agora eu colei melhor. Por enquanto, é isso aí. Mas tá aqui o motor de bis. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal também. O lado de cá, eu já coloquei a carenagem da frente. Por quê? Porque nessa carenagem vai o liga-desliga aqui da moto, o botãozinho. E aqui, ó, dá uma olhada o formato da carenagem e do motor. Olha como combinou. Meu, o motor de bis dá muito certo na Zig, mas dá muito certo mesmo. Como a Zig era baseada na Krypton, eu achei que não ia dar tão certo, mas dá, velho. Dá muito certo o motor de bis na Dafra Zig. É muito certo mesmo. Escapamento é de Zig, ó, também. Escapamento ficou muito perto do motor aqui, mas não tem muito que eu possa fazer a respeito. Infelizmente, vai ter que ficar mesmo. Consegui prender tem uns suportes que saem do motor para cá, o buraco tá lá, funciona. Consegui encaixar aqui, então não tive problema nenhum com os suportes do lado de lá. Agora é mais terminar de montar a moto aqui e testar, mas principalmente testar. Depois que eu fizer os testes, eu andar com ela, andar para lá, andar para cá. Aqui onde eu moro tem muito morro, é muita subida e tal, então se a moto conseguir se dar bem aqui, ela se dá bem em qualquer lugar. E também ver se o câmbio não ficou muito curto, né? Então, isso é uma coisa que eu precisava testar depois para ver se a moto não está com câmbio muito curto. Mas até então, parece que está dando tudo certo. Vamos continuar. Agora, algum tempo depois, eu já montei as carenagens da moto. Não montei todas ainda. O que acontece? Aqui no meio, que é onde eu fiz elétrica, que é o lugar mais importante, eu estou deixando aberto. Porque eu vou sair amanhã e vou dar uma voltinha mais longa para testar. Eu dei uma voltinha aqui só fui ali na rua de baixo, voltei, pouca coisa mesmo, só para subir morro, ver se a moto está desenvolvendo, e ela estava. E coloquei de volta a lanterna estava quebrada, tive que consertar ela, não é fácil achar uma lanterna dessa. Testei tudo, está tudo funcionando, e também troquei o relé da seta. Coloquei um relé de CG, que estava piscando muito fraco, quase não conseguia piscar. Agora, até está funcionando a seta, só que ela ficou meio acelerada. Olha só. Tá piscando meio rápido, mas eu vou manter, porque tá piscando muito bem, tá muito aceso, não dava, não sei se, acho que não apareceu antes no vídeo, mas não tava piscando, mal acendia aqui, tava todo esquisito o relé, agora tá a milhão, acabou de chegar esse relé. Aqui tá tudo ligado, tô com a chave aqui com o corta-corrente aqui da moto. Aqui o resto tudo na ignição, é tudo na ignição menos a ignição. Isso é irônico, mas enfim. Aí, finalizei. Agora, amanhã, eu vou pegar ela do jeitinho que tá aqui. Ó, tem coisas que eu não coloquei. Eu não botei o baú de volta, não botei o bagageiro, não coloquei as carenagens aqui do meio, porque essas são as mais chatas de colocar e tal, e mais complicadas. Até agora a moto funcionou muito bem. Ó, vou dar uma partida nela. Você coloca aqui, bota o corta-corrente para baixo, põe no pedal. Aí, ó. Acendo a lanterna aqui. Tá meio fria, então a marcha lenta tá baixa. Tem que segurar aqui, ó. Eu dei uma reguladinha na marcha lenta, baixei. Eu acho que o ar está um pouco alto ainda, só que não dá para sair fechando tudo o ar no carburador, então. E também não dá para subir mais a agulha, senão vai ficar no máximo, eu não quero que fique no máximo. Mas ó. Motor Honda, de Titan não, pelo amor de Deus, de bis. Olha só. Aqui, ó, luz de neutro. Vou engatar a marcha. Tá engatada. Pode ver que, ó, a roda tá girando. Agora vou desengatar a marcha. Olha aqui. O neutro aceso. Aqui, ó, vou desligar aí, ó. Tem o luz, ó, farol alto.
A parte elétrica está toda funcionando. Aqui ficou um plug para quando que eu vou plugar uma luz auxiliar lá na frente que vai ligar junto com o motor. Vai ficar legal. Só que eu só não coloquei ainda porque eu não pensei o que eu vou pôr aí ainda. Qual que é meu plano? Meu plano é fazer um furo aqui mesmo e pregar uma lâmpada extra aqui na frente. Algum tipo de farol de milha, alguma coisa assim. Agora, por enquanto, ó, a moto tá funcionando. Aí você vem aqui, ó, no corta-corrente aqui, ó, puxa, desligou. Tem uma coisa que eu tava empurrando, eu ainda não acostumei. Qual o lado que puxa e qual o lado que empurra. Ó, já desliguei a ignição aqui, ó. Liguei, desliguei. Pena que não teve, como o sistema da Bis é muito diferente do da Krypton, da Zig, eu não tive como fazer eles terem o mesmo tipo de ignição. Então a parte que dá ignição no motor e que tira é aqui no... Tá aqui dentro da carenagem, isso aqui, ó. Você puxando, ele desliga e apertando ele liga a ignição. Fica tipo um segredo, um corta-corrente. Eu sei que tá na cara do Gol aqui, tá muito na cara do Gol, mas também eu sei que tá muito na cara do Gol, mas eu não queria um negócio que eu ficasse procurando, senão eu mesmo vou esquecer de desligar e desligar. Vou ficar que nem um bobo lá pedalando a moto e ela não vai pegar, porque eu esqueci de mexer nisso aqui. Então eu resolvi deixar ele por aqui. Talvez eu pinte de preto esses parafusinhos aqui para ficar mais discreto. Mas é isso. Bom, agora amanhã eu vou dar uma volta. Se tudo der certo, aí eu posso contar o bom resultado para vocês. Voltei aqui em um outro momento e o que acontece? Eu saí para testar a moto e ela funcionou, rodou, sobe morro. Só que quando você estica a marcha, você dá aquela esticada para trocar marcha, ou você precisa enrolar um cabo para subir morro, ela tá falhando. Ela começa a dar uns socos. E os socos meio fortes e tal, dá soco, volta, dá soco, volta. A impressão que tá dando é que tá dando falta. Então o que eu tô fazendo? Vim aqui e desmontei o carburador, olha só. Eu já sei que a vela tá boa, porque eu tenho duas velas, testei com as duas velas, e o filtro de ar é novo. Então não tem como ser essas coisas. Então eu parti pro próximo elo da corrente, que é o carburador. Eu não acho que o motor que eu comprei veio com defeito, CDI, qualquer coisa assim. Então o negócio é eu ir mexendo no carburador aqui, vou limpar o carburador, que faz muito tempo que eu não limpo, e torcer para dar tudo certo. Agora voltei por fim e tá aí, ó, funcionando, ó. Olha só, motor de Bis, escapamento de Zig, mas olha só, Zig 50 com um motor de Bis 100 cilindradas nela, olha lá. Tudo funcionando, olha só. Luz do neutro tá aqui funcionando. Farol alto, farol baixo, ó. A luz de farol alto funcionando. A seta agora tá piscando rápido porque eu troquei o relé. Do lado de cá ela tá falhando, ainda precisa arrumar. E do lado de cá do lado de lá, olha só, tudo funcionando. A moto tá com uma marcha lenta boa. Tá com funcionamento bom. Buzina. Lanterna funciona. Luz de freio também. Enfim, é isso. Tá montada a Dafra Zig com o motor de Bis. Agora, para fechar o vídeo, só uma tirada de dúvidas rápidas aí de quem está a fim de colocar um motor de Bis numa cinquentinha. Isso aqui serviu na Zig, vai servir para Sundown Web, vai servir para... eu nem lembro se a Web é desse modelo, mas enfim, vai servir para Shinerai, vai servir para qualquer cinquentinha, inclusive, na verdade, até Krypton, porque a Dafra Zig é uma cópia da Krypton. Então, é possível colocar sim um motor de Bis na moto. Aí, ó, tudo serviu, todas as carenagens serviram, usei o escapamento, olha só,
pedaleira original da Zig, motor da Honda. Aí, ó, todas as carenagens colocadas, tá tudo encaixado. Então, deixa eu passar rapidinho, só umas coisas aí que você pode ter a dúvida. A primeira dúvida é: o motor serve? Serve perfeitamente, pelo menos no quadro da Zig, que eu acredito que seja muito parecido com o de uma Krypton. Serve sim, o motor encaixa perfeito, não teve adaptação. O motor entrou e encaixou nos furos do quadro. Não tem, no mesmo lugar onde estava o motor da Zig 50. Não tem. Escapamento sem adaptação. O escapamento está encaixado no motor e está no suporte original. Agora, meu escapamento esportivo, que estava aqui, ó, tá aqui do outro lado, por alguma razão ele não serviu, ele deu diferença. Aqui você pode ver que eu tenho um parafusão aqui, ó, que é para prender o escapamento esportivo. Ficou fora. Quando na hora que eu encaixei o escapamento do motor, ele ficou mais para frente. Tanto que eu achei que nenhum dos dois escapamentos ia servir, mas o original da Zig serviu certinho. Carburador de bis, já era carburador de bis, então não teve muita adaptação, mas teve um probleminha aí para regular. Você viu que coisa engraçada? Eu tive muita dor de cabeça com esse carburador enquanto ele era no motor da Zig, porque dava excesso. E aí aqui eu achei que ele ia dar falta e ele não deu. Eu subi a agulha do carburador, mexi na regulagem e acabou dando excesso do mesmo jeito. Aí eu tive que voltar atrás e tirar os excessos, porque a moto estava engasgando quando você acelerava para valer. Acelerador igual. Parte elétrica, ó, é a pior parte que você vai ter nessa adaptação. Você falou, vou botar o motor de bis numa cinquentinha. Meu, seja o de bis ou seja o de Krypton, você vai ter dor de cabeça com elétrica. O que eu tive que fazer na elétrica aqui? Vocês não viram muito porque eu estava tentando descobrir também, não deu para ficar mostrando. Mas o que eu tive que fazer na elétrica dessa moto? Eu tive que pegar o chicote da bis que veio o chicote principal, tive que tirar tudo que não era interessante do chicote da bis, tive que tirar seta, buzina, toda a fiação, e aí tive que vir no chicote deixei só a parte de motor, parte de estator, parte de retificador, só a parte de motor. No da Zig eu fiz o contrário, eu vim aqui, tirei toda a parte de motor, estator, toda a elétrica do motor e deixei só a elétrica da moto mesmo, que é tipo seta, farol, lanterna, essas coisas assim. Pois bem, aí depois eu tive que juntar tudo. Eu tive que dar um jeito de fazer o chicote da bis, do motor da bis, casar com o chicote do resto da Zig. Essa parte foi difícil, foi o que mais demorou muito para eu conseguir fazer essa regulagem dar certo, demorou muito porque eu tive que pesquisar muito, tive que ter muita certeza do que eu estava fazendo antes de ligar qualquer coisa ou antes de cortar fio. Então, o mais difícil foi fazer os chicotes conversarem. A parte elétrica é a parte mais difícil. Eu sei que o pessoal bota motor de bis em mobilete, só que é o seguinte, a mobilete ela não tem uma elétrica. A mobilete não tem seta, não tem farol, não tem buzina. Você não tem uma elétrica para casar, para conversar com a elétrica da bis, então é tranquilo. Agora, quando você liga numa outra moto, a maior dificuldade que você vai ter é essa. Se você for colocar um motor de 100 cilindradas numa moto menor, você vai ter uma baita dor de cabeça com isso aí, que você precisa fazer a elétrica conversar. E é isso aí. Eu coloquei o motor de bis numa Dafra Zig, é possível e honestamente dá para fazer um serviço bem limpo. Ó, eu mantive praticamente tudo da Zig e coloquei o motor de bis e não perdi. As únicas funções que eu perdi na Zig foi que eu perdi o indicador de marcha. Porque não tem indicador de marcha a bis. Então, aqui agora só dá neutro. Inclusive, estou até sentindo falta. De resto, serviu tudo. Olha, pedal de partida, também perdi a partida elétrica, porque esse motor aqui de bis não é partida elétrica. Esse motor é partida pedal, é kick. Olha só. Ó, o pezinho de marcha, eu tive que dar uma entortadinha nele, para ele ficar um pouquinho mais para fora aqui, ó. Porque senão ele não ia ficar legal. Bom, eu vou encerrar o vídeo. Para quem assistiu, agradeço. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, que eu vou, com o tempo, vou respondendo para vocês. Espero que vocês tenham entendido bem como é que funciona, tenham gostado aqui do negócio. Vou encerrar o vídeo por hoje. Um grande abraço e fui!